a nossa série Pipoca Jurídica, onde a gente está conversando sobre inteligência artificial, pelo menos nessa sequência de encontros, e direito, né? Na versão passada, edição passada, a gente conversou sobre AI risco existencial, e hoje eu quero propor uma outra coisa para a gente falar, que são as histórias em que a inteligência artificial quer virar gente. Isso não é Pinóquio, mas tem alguma semelhança. Eu já ia perguntar se era Pinóquio, se valia falar de Pinóquio aqui, né? Meio que entra aí uma inteligência artificial, talvez, só que mágica. Mas também tecnologia pra mim é meio magia, então acho que talvez. Não, então, deixa o Pinóquio entrar no meio da história. Como a gente disse, o filme está sempre inspirando um pouquinho isso. Tem um filme que é inspiração direta de Pinóquio, eu diria, pelo menos assim, tem até coisas que são paralelos literais, incluindo a Fada Azul, que é o próprio Inteligência Artificial. Inteligência Artificial foi um filme que eu acho que foi o primeiro filme em que o termo inteligência artificial foi usado, que eu me lembro com clareza, e eu fui ver com vocês. E a gente tem uma anedota sobre inteligência artificial que é o seguinte: por algum motivo no cinema passaram os rolos ao contrário. Então a gente viu a parte 1, a 3, a 2 e a 4 do filme. E aí só funcionou porque a nossa inteligência é natural. Não, eu nem sei. Porque é tão complexo que eu meio que me perdi. E aí tempos depois é que eu fui assistir ele normal e entender qual é o rolê. Mas o Inteligência Artificial é basicamente a história do Pinóquio, só que com elementos de tecnologia. Você tem um robô que é um menino, ele é programado para parecer um menino que existia e que morreu, e ele serve como um surrogate, né, como um substituto na família dele, e ele quer ser um menino de verdade. E eu gosto do Inteligência Artificial porque a gente vê vários dos robôs que têm um pouco essa coisa de quererem ser reconhecidos como gente, né? O personagem do Jude Law tem um pouco isso também. Tem um lance no filme que é interessante, que é o seguinte: o que causou a fabricação de robôs crianças era a circunstância que tinha havido uma catástrofe climática, e aí, portanto, a capacidade do planeta de absorver mais gente estava limitada, e aí você não podia ter filhos. E aí, como não podia ter filhos, quem tinha, que era limitado. Aí a alternativa era você ter, que a empresa estava explorando, era você ter o seu filho robô. Que aí você teria essa coisa afetiva sem o risco, sem as limitações que o planeta agora, depois da catástrofe, tinha. Muito doido. Muito doido. Mas assim, um bom ponto de partida, acho talvez o mais cruel de todos, porque assim, a entidade que está manifestando a vontade de ser reconhecido como gente é uma criança, né? A gente tem dificuldade de separar, assim, a manifestação robótica que tem a aparência infantil de uma criança de verdade. Então, eu acho legal a inteligência artificial por causa disso. Agora, um outro filme que saiu mais ou menos na mesma época e que eu gosto bastante também, porque ele tem, na verdade, a progressão desse reconhecimento, é O Homem Bicentenário. No Homem Bicentenário, o Robin Williams interpreta um robô, ele é um robô meio mordomo, né, da família, e ele aos poucos vai conquistando coisas que humanizam ele, né? Então ele compra uma casca com jeito de gente, ele compra órgãos internos, ele compra as coisas, ele vai literalmente se transformando em gente, e aí ele quer ser reconhecido como tal. E é muito curioso, primeiro que ele tem essa vontade, né, de se transformar em humano. A gente tem aí um monte de gente que, se pudesse, virava robô, e a vontade dele é justamente a contrária, e de ter direito, inclusive, a morrer, né? O Homem Bicentenário é bastante interessante também. Também começa assim, com uma lógica muito funcional, né? Ele é um robô doméstico. Você está aqui para fazer os serviços, vigiar as crianças, limpar, lavar a louça e tal. E ele vai ficando curioso sobre as pequenas coisas que caracterizam a nossa humanidade. Então tem uma cena fantástica que ele quer aprender a falar piadas, né? Porque ele acha curioso essa coisa do humor. Alguém fala uma frase, aí o outro dá uma risada, ele não entende muito bem como é que é aquilo. E aí alguém orienta ele, agora já não me lembro exatamente quem, e aí ele fala uma sequência de piadas
Mas é uma coisa medonha, porque ele não tem timing de piada, é igual político, né? Tem gente que não tem timing de piada nenhum, aí fala e você fica... Então, é meio a cena. E ele vai tendo dificuldade de entender que as coisas, para que as coisas façam sentido ou gerem efeito no universo humano, não basta você saber a fórmula, né? Então, não é um conjunto de palavras que faz uma piada, é o jeito como você conta, o timing, não sei o quê. E aí ele vai querendo ampliar as experiências, né? Como é que é isso de comer? Né? Como é que é isso de sentir gosto? Como é que é isso de passar mal? Né? Então é interessante. E já no IA, tem uma coisa que se apresenta logo no início do filme, que é o eixo todo, né? Que quando o desenvolvedor do robozinho está lá falando, vai ser uma maravilha, não sei o que, a mãe vai ter a criancinha, não sei o que, e aí uma das moças da empresa pergunta assim, e nós vamos ter capacidade de amar essa criança? Então, assim, e aí o filme todo se desenrola em torno disso, porque num dado momento o Joel Osment quer que a mãe ame a ele. Né? Então ele quer virar humano porque ele acha que se ele for humano, ele vai ser objeto do afeto. E aí é interessante porque assim, o conceito mesmo de IA, né? Qual é o conceito de IA? IA são mecanismos, são algoritmos, são comandos que mimetizam a ação humana para realizar uma determinada atividade a partir de dados que são imputados ou disponibilizados. Então veja que na raiz do conceito de IA está essa mímica do humano. Né? Mas a gente sempre pensa em reproduzir na IA alguma coisa que seja do padrão humano de racionalidade. A gente nunca pensa no contrário, né? Da IA num dado momento querer aumentar essa mimetização. Não, eu não quero só ser racional igual o humano, porque se o humano fosse só racional, ele nem precisava da IA. Né? Eu quero também ter os defeitos do humano, ou ter o que nos faz humanos, né? Que é uma combinação de virtudes e defeitos. É muito interessante. E aí, do ponto de vista do direito, tem um elemento que a gente estava conversando antes de começar, que é o seguinte, uma categoria central no direito, tanto no direito privado quanto no direito público, é a categoria da vontade. Né? Então, para que o contrato seja válido, é preciso que a vontade seja externada de maneira adequada, sem erro. Né? Então, no direito civil, por exemplo, você vai ter a proteção da boa-fé contratual, tudo dentro de uma lógica da vontade. Né? A vontade é importante. No direito público, você tem toda a discussão sobre desvio de finalidade, né? Se o agente público praticou aquilo para benefício próprio, ou para beneficiar terceiro, e aí é desvio de finalidade, porque a ação da administração pública tem que ser para o benefício da coletividade. Então essa categoria vontade é uma categoria muito importante, que a gente tende a achar que a IA tem, especialmente se ela tem uma coisa antropomórfica, né? Você acha que é mas IA, em princípio, não tem vontade, não tem essa capacidade de autodeterminação. Né? Mas talvez tenha a capacidade de entender e apreciar que a gente tenha. Diga. Não, a gente, quando estava conversando sobre essa questão da vontade, eu até falei que acho que o grande desafio para mim, em termos de IA, e quando a gente entra já em discussões mais sobre deep learning e tal, é ter certeza de que a vontade expressa pela inteligência artificial é aquela que o programador pretendia dentro da programação inicial. Porque, enfim, a partir do momento em que a inteligência artificial comece a aprender por si própria, se aquilo não permite uma capacidade de releitura do que eram as premissas iniciais dela e tal. E acho que tem duas instâncias de cultura pop em que isso meio que aparece. Uma delas é particularmente querida pra mim, porque como todo mundo que acompanha o Experimento 237 sabe, eu sou apaixonada por Star Wars. E tem uma personagem em um filme que a maioria das pessoas não leva muito a sério, que é o filme do Han Solo, que é uma robô, ela é um androide, a L337. E a L337 tem uma coisa muito legal, que é ela se percebe como robô, mas ela quer que os robôs tenham os mesmos direitos dos outros seres, porque em especial no ambiente de Star Wars, não são só os humanos.
os humanos, os Togruta, os Twi'lek, os não sei o que, todo mundo tem direito, menos os robôs. Os robôs são vistos como coisa, enquanto todas as outras coisas são vistas como seres sentientes e tal. E aí ela diz, pô, mas eu penso igual, eu aprendo igual. A partir do momento em que eu saí da fábrica, eu comecei a aprender. E chega um momento em que eu não sou mais o robô que... E isso está no livro do Daniel Roseholder, que chama Last Shot. E ela faz esse discurso, ela diz, cara, chega um momento em que eu não sou mais o robô que me construíram na fábrica e eu quero ter direito de escolher. E ela passa a vida dela inteira lutando por isso, por ter direito, ser reconhecida e tal. E aí no filme do Han Solo a gente tem um momento muito triste em que eles precisam ter acesso aos dados dela. Ela foi atingida numa luta e tal, ela vai fritar, vai destruir, eles precisam, tem urgência de ter acesso aos dados dela para pilotar a Millennium Falcon para fora de um negócio, e aí eles plugam ela no computador da Millennium Falcon. E aí eles tiram completamente qualquer chance de escolha e vontade, manifestação de vontade da L3. E assim, é um filme super legal, é um filme de aventura, mas se você para pra pensar humanamente sobre a jornada da L3, isso é muito triste. Porque ela tinha conseguido lutar a vida dela inteira para manifestar a sua própria vontade, e aí, num momento de necessidade, a vontade dela foi menos importante do que a dos humanos. Assim, de novo, né, nessa linha e como o direito vê isso, né? Estou me lembrando, num dado momento houve uma recomendação no âmbito da União Europeia que se iniciasse o desenvolvimento dos estudos para reconhecimento de uma e-personalidade. Ou seria a personalidade de artefatos eletrônicos, leia-se de IA, né? Isso deve ter, sei lá, talvez uns 10 anos, um pouquinho mais. Depois eu vou botar na descrição do vídeo essa informação direitinho, porque agora ela me faltou, né? E isso deu muita reação, engraçado, deu muita reação, porque as pessoas diziam, olha, a gente não pode reconhecer ao mecanismo de IA a mesma proteção jurídica que a personalidade humana tem. Porque o mecanismo de IA não tem o que é da essência do ser humano, que é autonomia e dignidade. Né? E aí esse discurso assustou um pouco. E há também quem sustente que a ideia de criar uma personalidade eletrônica seja um diversionismo, seja uma tentativa de você se livrar de responsabilidades. Então grandes corporações criariam inteligências artificiais para fazer isto ou aquilo, e se der ruim, a responsabilidade é dela, a culpa é dela, e eu tô fora. A culpa não é minha. Eu tô fora. Né? Mas eu acho que essa é uma temática que talvez a gente tenha em algum momento que pensar, porque é natural que o aprendizado da máquina, quer dizer, a máquina examinando os dados, verificando, identificando padrões, empreendendo correlações, que ela aspire a alguma coisa. Eu não sei se essa aspiração é a mesma coisa que a vontade humana, isso é alguma coisa que eu precisaria pensar um pouco mais, mas que ela tenha pretensões. E o direito é uma ciência que pretende regular as pretensões, né? que busca regular as pretensões. Dizer, olha, essa pretensão é possível, aquela não é. Esta você pode exercitar agora, esta outra só depois que você tiver mais de 18 anos, ou só depois que você dissolver o seu casamento, ou só depois que você sair do cargo público X ou Y ou Z. Né? Então, se a gente pode antever que mecanismos de inteligência artificial em algum momento terão pretensões, o direito vai precisar regular isso. Não necessariamente da mesma maneira que se regula a proteção da personalidade humana, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas também não dá pra gente dizer, não, isso é uma simples operação mecânica e que deva estar absolutamente afastada do universo do direito. Me lembrei de um outro filme que traz um pouco isso, que vai aparecer em outra edição nossa aqui, que é Eu, Robô. Sim. Né? No Eu, Robô, a máquina que determina a coisa toda, ela tinha um determinado grau de empatia, que também é alguma coisa que o robô não tem propriamente. Sim. Não tem empatia. Pode até parecer que tem. Eu estava preparando uma outra intervenção e estava vendo esforços de desenvolvimento de robôs para fazer companhia a idosos em situação de demência, por exemplo.
Então eles fazem um robô animal, né? E o robô animal levanta os olhinhos, o cachorro dobra as orelhas e tal. E aí isso dá uma aparência de uma interação, de uma empatia que tem efeitos benéficos sobre o doente. Então pode até parecer que tem, né? A Sofia, que é que teve personalidade reconhecida, cidadania otorgada, um robô que teve cidadania otorgada na Arábia Saudita, apresenta expressões faciais. Então isso induz uma percepção de que é capaz de ter empatia, mas ainda não tem. O raciocínio da máquina é o raciocínio que a gente imputar. E a Sofia, teoricamente, está ali na linha do Homem Bicentenário. Ela já sabe fazer piada, ela é uma máquina que consegue fazer ironia e tal. Então, né, já vai chegando ali num grau de proximidade com a gente que assusta. Eu acho que essa questão, esse exemplo que você trouxe, né? Há alguns estudos que estão avançando muito no campo da robótica, o de reconhecimento de imagem e o de reconhecimento de linguagem. E isso era um limitador muito grande para a IA, porque ela não conseguia, né? Então, me lembro de ter visto um exemplo qualquer num vídeo desse, dizendo que a IA podia fazer cálculos de alta complexidade, mas não podia separar um par de meias dentro de uma gaveta, especialmente se fosse num quarto de adolescente. Era o complemento da fala. Por quê? Porque isso depende muito de percepção imagética, né? Você tem que entender que isso está por cima do outro, que a gaveta está trancada ou não, etc. E essas coisas estão avançando muito, porque isso é super importante. Você tem um mecanismo de IA que arrume a prateleira no supermercado, um mecanismo de IA que separe a correspondência no balcão da FedEx, um mecanismo de IA que faça essas coisas todas, né? Então, avançando muito o reconhecimento de imagem e o reconhecimento de fala, de voz, né? Mecanismos de IA com essa característica mais humanoide, né? Mais antropomórfica, vão ficar mais possíveis, e aí as pessoas vão querer mais, porque elas vão se sentir mais à vontade de se relacionar com uma coisa que é antropomórfica do que com aquele tubinho que é a Alexa. Não, e assim, você está falando do reconhecimento de linguagem e tal, isso é uma coisa que muitos de nós têm dificuldade. Eu sou apaixonada por Orgulho e Preconceito. E qualquer um que já tenha assistido Orgulho e Preconceito sabe que o Mr. Darcy é incapaz de se comunicar adequadamente, né? Ele pede a Elizabeth em casamento esculhambando com a família dela, dizendo, apesar do seu social standing, apesar da sua família, não sei o que, eu sou apaixonado por você. Quem faz isso? Então imagina, se você tem um robô que é empático a nível de linguagem também, né? E aí é capaz de saber, não, então com a Vanice falar da maneira tal dá mais certo, com a Nádia falar da maneira qual dá mais certo, você pode ter as pessoas optando por deixarem de se relacionar não com a máquina, o tubinho, mas com as pessoas. Pô, médico, quem nunca teve uma situação de ir ao médico que você tá com medo de alguma coisa e o médico diz, ferrou, câncer, 100% de chance de você morrer e tal. E aí você sai desesperado quando você poderia perfeitamente bem ter um médico que diga, olha, é importante a gente fazer os exames para mapear se tem a possibilidade disso vir assim, e aí é muito melhor. Então, se você tem um robô que é capaz de fazer isso, você não vai mais querer ir no médico que vai te dizer, já era. Você vai querer ir no robô que vai falar docemente com você. E aí? Eu acho que, assim, esse é um desenvolvimento tecnológico que está batendo as portas. Por isso é importante a gente ir pensando que tipo de proteção, porque a gente tende a pensar na proteção do humano, né? Mas é possível que haja algum grau de proteção que a gente precise outorgar também aos mecanismos de IA, até para que eles possam continuar desenvolvendo as atividades que nós queremos que eles desenvolvam, né? Então acho que esse é um outro desafio jurídico aí que a IA apresenta, que o cinema veio provocar. Então esse foi o nosso segundo episódio da série Pipoca Jurídica. Gui, obrigada pela participação. Escapou, Gui escapou. Obrigada pela participação e a gente se vê então no próximo, que eu só não faço spoiler agora porque ainda vamos decidir como se. Até a próxima, que a força esteja com vocês sempre.